Olá, irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui uma vez mais na Escola Bíblica Dominical, nessa versão online. O nosso desejo é que Deus continue abençoando ricamente cada um de vocês e que possam tirar proveito da lição desta ocasião. Nós vamos começar a nossa lição com uma oração. Logo após nós vamos fazer a apresentação, porque vocês estão vendo que tem gente nova aqui, pela primeira vez que está colaborando com a Escola Bíblica Dominical, que é o irmão Gilson. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ele, mas vamos fazer então uma oração, fechar os olhos, falar com Deus. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado a Deus porque a Tua Palavra está acessível a cada um de nós e que nós possamos, ó Deus, cada vez mais ler com atenção, mas também, ó Deus, com muita dedicação para compreender verdadeiramente a Tua mensagem. Abençoa, ó Deus, cada irmão, cada amigo que está ouvindo esta lição, essa EBD, que possa realmente ter a instrução dos altos céus mediante a exposição, ó Deus, que vai ser feita aqui. Que tudo mais seja para a Tua honra e para a Tua glória, pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão percebendo que hoje tem um rostinho novo, é o nosso irmão Gilson. Irmão Gilson, muito bem-vindo. Amém. Nós estamos aqui com esse intuito de trabalhar um assunto bastante importante. E quando falo importante, porque a gente lida com a Palavra de Deus. Exatamente. E é muito bom nós estudarmos juntos e aprender uns com os outros. Nós vamos trocar aqui algumas ideias, vamos compartilhar textos, conceitos ou concepções que nós extraímos da nossa vivência ou experiência cristã. E eu quero passar agora a vez para que Gilson possa fazer a sua primeira consideração, falando aos nossos irmãos em Cristo, uma vez que eles estão vendo pela primeira vez aqui, a primeira de muitas, cremos nós, e que possa ser sempre um prazer para todos acompanhar também as suas ministrações, os seus ensinos, que isso seja uma realidade e uma constância na nossa vida. Amém, irmãos, amém. É uma alegria imensa, né, e uma satisfação muito grande estar aqui, juntamente com o pastor Gustavo, né, nessa EBD online, nessa coisa bacana, agradável, que é a gente debater a palavra do Senhor, né, e é muito importante isso também para o nosso crescimento, né, para a nossa maturidade, é muito importante. E como o pastor Gustavo já mencionou aqui, o livro de Gênesis é um livro muito importante, é um livro também um pouco polêmico, mas quando a gente se dedica um pouquinho a estudar, a pesquisar um pouco mais, a gente acaba vendo que é um livro que nos traz um crescimento muito profundo e o que aborda aqui a lição com relação à chamada à adoração, a gente passa a conhecer realmente a quem nós vamos adorar de fato. Ok. Depois dessas considerações iniciais aqui do irmão Gilson, eu queria fazer uma pergunta bem específica com relação a esse livro que nós temos em mãos, que, claro, é a Bíblia, mas de uma forma específica, o livro de Gênesis é um livro científico, irmão Gilson? Meu entendimento, ele não é um livro científico. Essa não é a intenção básica do livro de Gênesis. A intenção básica do livro de Gênesis é que todos conheçam a verdade. E essa verdade, ela vem sendo pregada, falada, né, através de várias gerações. Então, não só a nossa geração, outras gerações passadas também, né, leram esse mesmo versículo, essa mesma passagem. Então, não tem nenhuma linguagem científica no livro de Gênesis. Bom, se a Bíblia é um livro, um documento de fé religioso, ele precisa ser entendido teologicamente dentro dessa perspectiva. Não vamos criar perspectivas falsas, querer buscar fatos científicos na Bíblia, porque não era realmente a intenção do autor. Vamos para o capítulo 1, porque nós vamos trabalhar o nosso primeiro tópico da revista, que é o relato da criação. É pano para manga, é muito assunto mesmo. Exatamente. Mas quando nós abrimos o capítulo 1, fala aqui sobre a criação.
Muito se discute, né, sobre o versículo 1 e 2. Agora, cá entre nós, na perspectiva do autor, ele já parte do princípio de que Deus existia, ou ele queria provar, né, de todas as maneiras que Deus existia? Bom, ele realmente Deus existia, sim. Com certeza Deus existia. E essa questão do princípio, né, a gente comentamos aqui que a Bíblia ela não tem essa intenção de mostrar nada científico, né, nada científico, mas quando a gente começa a ler, realmente a intenção da Bíblia não é essa, mas diz assim, no princípio. Já é uma questão no princípio, já é uma questão de tempo, né? A gente costuma dizer, a ciência ela trabalha com o lado do tempo, né? Tempo, o espaço e a matéria, né? No princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E a outra questão também quando a gente parte lá logo para o iníciozinho lá do livro de Gênesis, diz assim, no princípio Deus criou os céus, né? E a terra. Deus, no princípio, tempo, céus, a noção de espaço, terra, aquela matéria, né? Então, a gente começa a analisar a questão do princípio de tempo. Deus, ele criou o tempo, mas o Senhor, ele não está submisso ao tempo, né? Ele está totalmente fora do tempo. A gente precisa ter uma noção dessa questão do Senhor, quando ele está ali naquela criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas o princípio, Deus já criou, tudo partiu dali, no princípio para nós, mas antes do princípio, Deus já existia, na eternidade, já existia o Senhor. E pegando essa deixa, se Deus já existia, Deus é eterno. Agora, o universo não é eterno, ou seja, não é obra do acaso, correto? De forma alguma. A gente percebe que as maravilhas que para os estudiosos, as pessoas que estudam, né, o cosmos, os planetas, o universo, eles percebem nitidamente que nada é do acaso, tudo é perfeito, tudo funciona com a perfeição. A questão do tempo que eu comentei agora, o nosso tempo de 24 horas, né, a rotação da Terra em torno do Sol, em torno dela mesmo, essa dinâmica que funciona o planeta, o universo, não é nada do acaso. E uma outra coisa que a gente pode salientar, aproveitando que Deus é o Criador, é a forma que Deus criou. Porque por mais que a gente vê no versículo 2, quando diz assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, indicando que Deus estava em ação, mostra a atividade de Deus. É uma coisa curiosa, e o autor da revista aqui, ele vai salientar o seguinte, acrescente-se a isto o fato que o autor insiste de que tudo que foi criado foi feito pela palavra, ou seja, em vários momentos no capítulo 1, e tem essa seguinte expressão, e disse Deus. Disse Deus. Haja isso Isso, exatamente. E havia mesmo, acontecia, havia o exatamente, feito, né? Exatamente. O irmão gostaria de falar alguma coisa com relação a essa criação por meio da palavra de Deus? Literalmente, né? Literalmente. Cria muita dúvida com relação a isso, né? As pessoas ficam especulando com relação ao poder de Deus, né? Com relação a palavra do Senhor. E realmente, de fato, literalmente, a palavra foi através da palavra mesmo, da palavra. Literalmente, eu creio nisso, eu acredito nisso profundamente, que o poder de Deus é ilimitado mesmo. E essa palavra, ela expressa um poder tremendo, um poder infinito do Senhor. E é curioso, irmão Gilson, juntamente com os irmãos que estão nos acompanhando em casa, é que no Antigo Testamento, tudo é feito pela palavra. Exatamente. Deus usa a palavra como seu instrumento, ele age por meio dela. Tanto é que eu separei aqui um texto, estava no script, não na revista, mas que fala assim, ó, Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos todos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Ou seja, mostra que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas.
Agora tem um paralelo lá no no Novo Testamento, que fala, lá em João, que fala que Jesus é o quê? Jesus era a palavra, estava com Deus, tudo que foi feito se fez por meio de Jesus, exatamente. Que era a palavra. Ou seja, no Antigo Testamento, o conceito é de que Deus cria tudo pela palavra. E não é à toa que há uma série de repetições nos versículos. E, por exemplo, o versículo 4 começa dizendo... Versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz, e muitas outras vezes vai se repetindo desta maneira. Tem uma frase curiosa que fala o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus, de tal modo que quando ela fala, Deus fala. Tem muita gente que quer ouvir a voz divina, mas usando outros expedientes, outros instrumentos, que não é este o instrumento do Espírito, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que homens foram conduzidos para esse fim. Nós queremos falar uma outra coisa em relação a esta parte do relato da criação. Para o autor, havia essa firme convicção, conforme a gente já colocou aqui, que o universo veio existir de Deus. O irmão pode falar um pouquinho mais, com base quer na revista ou quer na Bíblia, sobre essa crença ou esse conceito na pessoa de Deus no Antigo Testamento? O conceito em relação ao Antigo Testamento? Justamente. Bom, vamos lá. Vamos fazer assim, um breve estudo paralelo com relação a Deus no Antigo Testamento. Como era a visão partindo da visão do povo pagão. Né, do povo pagão com relação aos deuses, né? A gente tem essa noção de Deus, a gente ama o Senhor, essa noção de amor, essa noção de salvação, né, de resgate, de eternidade. E com relação aos povos da antiguidade, não era esse entendimento, né? O entendimento que eles tinham era como se fosse assim, um toma lá da cá. Né, era a preocupação que o povo pagão tinha com relação aos deuses, era com relação à natureza, né, aquelas tempestades, aquelas chuvas, essas tragédias, eles achavam que tinham que ofertar, né, levar aquelas ofertas, levar aquelas consagrações, né, tudo aquilo para acalentar, para acalmar o coração dos seus deuses. Mas quando aquele povo de Israel é separado, escolhido para aquele movimento, aí as pessoas passam a ter um entendimento da grandiosidade de Deus. E Deus vem se apresentando, Deus vem se mostrando na criação, né, e depois vem o dilúvio, né, e depois vem aquele chamado de Abraão, Deus vem se revelando, mostrando também ali a questão também do resgate do povo do Egito. Deus foi revelando, se manifestando, mostrando a sua grandeza e a sua superioridade com relação aos outros deuses pagãos. É super interessante porque justamente há esse conceito de que havia várias divindades, vários deuses que eram atribuídos, né, vou dizer, a essas divindades, mas acontece que quando mostra aqui em Gênesis, apresenta um Deus que é o Criador, digamos assim, universal. Exatamente. É o Senhor de todas as pessoas, de todos os seres existentes, de todas as coisas, portanto, de todo o universo. E quando fala assim em Senhor universal, a gente pensa no Senhor absoluto. Absoluto. Ele é Adonai. A ideia de Adonai é justamente isto. Senhor absoluto, ou seja, o Senhor de todo o universo, inclusive dos seres que nele habitam. Depois destas palavras sobre a criação, a gente pode avançar um pouquinho para o próximo relato. Mas gostaria só de deixar aqui uma pequena provocação e ao mesmo tempo instigar as pessoas a lerem a Bíblia de uma forma assim, estudar, pesquisar, porque no tocante ao homem e à mulher, irmão Gilson e os demais que estão nos acompanhando, tem duas palavrinhas, né? Eu vou dizer assim, no hebraico, homem é Ish e a mulher é Ishá. Ishá vem procedente do Ish, ou seja, mostra no primeiro momento que ela precisa dele, a mulher precisa do homem. Sendo que a Bíblia, ela continua narrando
E depois, lá na frente, lá no capítulo 3, versículo 20, vai utilizar a expressão para homem, no sentido de humanidade, mas Adam. Uhum. E com relação à mulher, vai chamar, a que a gente chama de Eva, é vida. É vida. É vida. Aí já muda. Se antes mostra que o homem precisa, a mulher precisa dele, agora não. É a humanidade, isto é Adão que precisa da vida. Ou seja, não há no texto de Gênesis, em nenhum momento, uma luta entre sexo, homem e mulher, para ver quem que é superior, quem que é melhor. Não existe isto. Ou seja, tanto a mulher precisa do homem e dele procede, até mesmo na etimologia da palavra, mas depois, no segundo momento, Deus mostra claramente que a humanidade, ou seja, não apenas o homem individualmente, mas toda a humanidade vai estar assim, precisando, estar atrelado, precisa de quem? De vida. Ou seja, isto é a beleza, até mesmo poética, que nós encontramos também em Gênesis. Quando falo poética, porque aquela expressão, eis que ela é osso dos meus ossos, é uma poesia feita por ninguém mais, ninguém menos do que Adão. E esse detalhe importante, aquela necessidade, né, de Adão, quando o Senhor deu a oportunidade, né, a missão dele colocar os nomes nos animais, né, e ele foi ali trabalhando naquela situação de colocar o nome aos animais, e chegou a certo momento ali que ele percebeu que para ele não havia ninguém compatível, né? Não havia ninguém compatível, aquela necessidade já bateu ali, poxa, para mim não tem alguém que eu possa compartilhar, né, que eu possa conversar, né? E partindo dali, Deus fez aquele processo todo, percebeu aquela necessidade, na qual fez surgir a mulher através da costela de Adão. E nessa resposta, nessa colocação do irmão Gilson, ele acabou trazendo um assunto sobre ecologia, o homem cuidar dos animais, o homem cuidar da natureza. O homem é um dominador não para destruir tudo que Deus fez. Exatamente. Ele seria um cuidador à semelhança do jardineiro. Ele cuida do jardim, ele não destrói. Exatamente. Ou seja, ele tem uma consciência que a gente chama de ecológica nos nossos tempos, mas tem uma consciência de que Deus delegou essa tarefa para ele cuidar de toda a natureza e não sair destruindo, desmatando, poluindo rios. Ou seja, até mesmo na Bíblia a gente observa esse assunto, né, tão importante para os dias de hoje, que fala sobre a ecologia, justamente nessas páginas do primeiro livro, o livro de Gênesis. E a Bíblia relata que a natureza, ela geme, ela sofre, não é? E é o que a gente vai entrar também no assunto, depois a questão da queda, né? Da queda. Sofre duas vezes. Sofre pelo pecado que adentrou na humanidade, que afetou a natureza, mas também sofre pela ação direta do homem contra a própria natureza, que é a criação de Deus. E tem um ponto importante, muito importante, pastor, que eu gostaria de destacar aqui também, com relação à natureza, né? A gente vê a natureza, ela está assim, totalmente descontrolada. Né, descontrolada. A cada tempo que passa, a gente vê nos noticiários o que acontece com a natureza. E a gente é aquela percepção que parece que quanto mais no passado o homem for, a natureza ela é mais controlada. Se partimos lá do início, do princípio, como diz ali, a natureza devia ter um controle total, devia ser perfeita. Não havia nada de errado com a natureza. E provavelmente nem mesmo as árvores, os alimentos apodreciam, porque Deus fala, e ficou muito bom. Essa é uma expressão que ocorre inúmeras vezes, né? E era bom. E com um detalhe, é uma exclamação. Era muito bom, ou seja, que exatamente, isto é muito bom. Agora, aquela expressão lá no final, para a gente passar para o relato da crise, olha só, a gente vai fazer a gente vai passar para o outro relato, mas termina assim, ó. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ou seja, era bom demais. Essa perfeição, esse mundo muito bom foi o quê? Abalado. Abalado, e é justamente agora que a gente adentra nesse relato da crise que consta no capítulo 3 e capítulo 4 da Bíblia em Gênesis. Ora, o irmão poderia falar alguma coisa relacionada à queda
como que o irmão entende esse processo, como se deu e o que ele acarreta, uma vez que já mencionou alguns itens aí dessa queda, ou seja, dessas consequências. Tem uma passagem aqui que faz assim, que diz assim, Gênesis 26, o capítulo 1, né, capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bom, eu entendo, pastor, que a imagem é como se fosse a nossa sombra, né? Quando o sol bate através da gente, a gente vê a nossa sombra ali, é a nossa imagem. Creio que essa é a nossa imagem com relação ao Senhor. Mas muitas pessoas dizem que imagem e semelhança são sinônimos, né? Eu discordo um pouco disso com relação à imagem e semelhança. Assim, com relação à semelhança ao Senhor, é algo mais profundo, é algo mais do coração. Eu entendo isso. Então, eu creio que nessa queda do homem, eu entendo que essa semelhança aí não acompanha mais o homem. Porque a gente começa a perceber, vamos ver a nossa sociedade, como está. Você vê, será que estamos semelhantes ao Senhor? Será que estamos? Como se fosse um espelho, foi trincado, essa imagem está um tanto danificada, arranhada, seria mais ou menos isto, né? Por conta desse pecado que acabou afetando. Será que essa semelhança permanece? O caso, para a gente refletir um pouco sobre isso. Sim. Será? Entendo. Uma coisa curiosa que a gente vai observar que o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas como ele afeta, o pecado afeta, essa imagem fica, digamos assim... Essa semelhança, né? Essa semelhança fica um tanto danificada, arranhada, ou seja, é que nem aquela visão turva que você tem às vezes. Eu, particularmente, eu tenho glaucoma. Se eu tirar o óculos, eu já vou ver o rosto das pessoas tudo borrado. Eu sei que é um rosto humano. Eu sei até identificar pela voz da pessoa quem é, mas não vou, vou dizer assim, conseguir detectar ou identificar realmente quem de fato é. Talvez essa semelhança não fica tão evidente quando eu coloco o óculos. Aí sim, eu vejo perfeitamente. Mas, de qualquer maneira, havia aquela semelhança perfeita, completa, antes do pecado. E depois fica uma semelhança abalado, um tanto turvo, porque vai mostrar justamente o estado de inimizade que o homem ficou com relação a Deus. É como se o homem estivesse dando as costas para Deus. O irmão poderia, até mesmo para ajudar alguém, porque os nossos irmãos em Cristo são leitores da Bíblia, são alunos da EBD de longa data, alguns deles, mas pode ser que tenha alguém adentrando agora a nossa live, a nossa internet, e tenha aquela seguinte pergunta: o que é pecado? Você poderia dizer em poucas palavras o que é pecado para esse ouvinte que ainda não tem uma noção, digamos assim, não exata, mas para que ele possa se pautar? Bom, pecado, assim, de uma forma bem direta, é tudo aquilo que vai de desacordo à vontade do Senhor. É tudo aquilo que é contra os princípios da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus desaprova. E não é difícil você ter essa percepção, perceber isso na palavra de Deus. É a questão que a gente estava debatendo aqui com a questão da semelhança. Quanto mais próximo o homem se aproxima do Senhor, mais ele sente que é pecador, mais ele sente que é falho. Você começa a ter aquela percepção do pecado, né? Da falha, aquilo que afasta, aquilo que mantém você distante do Senhor, né? Seja em atitude, seja em pensamento, em gestos, em comportamento. Então, Deus chama os seus adoradores, seus verdadeiros adoradores, para que haja com integridade. É isso que Deus exige, integridade. A gente vê realmente nos relatos, na descrição do Antigo Testamento, quando Deus chama o povo para adorar no deserto, né? Porque antes aquela adoração, aquele culto oferecido aos deuses, partia do homem. O homem que ia lá e fazia a sua ordem, ia lá da maneira que ele quisesse, mas isso tem que vir de Deus. Deus colocou aquilo ali, Deus não mudou muita coisa com relação ao sacrifício, aquilo que o homem oferecia, mas a partir daquele momento passou a vir diretamente do Senhor, a ordem, aquele cuidado, né? Aquele cuidado com a integridade, com santidade, tudo isso nos aproxima do Senhor. Ok. A gente observa, né, no capítulo 3, que a queda vai mostrar a desobediência do homem para com Deus, vai ter uma série de consequências, tanto para o próprio homem, exatamente, quanto para a natureza. Mas no capítulo 4, a gente vai avançar um pouquinho, uma questão de tempo,
a gente vai ter que ser econômico aqui, falar, porque após a queda, os resultados, houve mais coisa ruim acontecendo. O irmão poderia falar um pouco sobre a figura real de Caim? Exatamente, né? Aquela questão do capítulo 4 aqui, quando a questão do oferecer, né, aquela oferta ao Senhor, né? É interessante que a Bíblia ela destaca aqui já a parte assim, aquela geração, né, aquela descendência que já começou o pecado, né, através de Caim, e depois relata também o outro lado também, né, de Eva, a partir de Sete ali, a descendência de Cristo, né, de Cristo. E a gente vê aqui Caim naquela oferta, naquela questão de oferecer aquela oferta ao Senhor, dá a impressão que foi assim, aquela coisa, não do coração, né, parece que pegou aquela questão do fruto de qualquer maneira, e a gente sabe que Deus é exigente, ele é tudo perfeito, e Caim não foi perfeito diante do Senhor, né, não foi perfeito, ao contrário de Abel, né, que com alegria, né, pegou aquilo do melhor, a gordura, e ofereceu ao Senhor. E se a gente for seguindo aqui, já vê a descendência já de Tubal-Caim, né, se não me engano aqui, a questão da mulher, né, já discordando já lá do início da criação, marido de uma só mulher, Adão e Eva, não é isso? E ele já foi pegando mulheres também, já começou a introduzir já o pecado já ali logo no início da criação. E é interessante quando a gente vê que o mundo primeiramente era perfeito, foi abalado, um mundo que era muito bom. Houve, vou dizer assim, a vida se tornou dura demais para o homem, para a mulher, para o ser humano como um todo. A natureza se tornou hostil, porque fala que começou a surgir espinhos, abrolhos, etc e tal na natureza, entre outras coisas. Para piorar ainda mais, a gente vê no capítulo 4, no caso, Caim, que mata o seu irmão, o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Vai haver o Lameque, que é também assunto do capítulo 4, que vai fazer um assassinato duplo e vai ser o primeiro homem a ter a bigamia, ou seja, as coisas estavam realmente piorando. Mas se a gente pensa que já estava assim no limite, o negócio eu acho que piora ainda mais por conta do nosso próximo assunto, que é o relato do dilema. E que grande dilema. Vamos para o capítulo 6, que fala sobre a corrupção do gênero humano. A terra estava inteiramente corrompida. Eu vou sugerir que o Gilson, por gentileza, nos auxilie no versículo 12 do capítulo 6 de Gênesis. Por gentileza, faça essa leitura para que as pessoas em casa também possam acompanhar juntamente conosco. Diz assim, versículo 6, capítulo 12. Né? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ou seja, a terra estava corrompida, decaída. Que situação, hein? Que situação. A gente está falando em pouco tempo aqui, mas passou muitos anos, mas olha só o estado que chegou. Se lá em Gênesis apresenta um Deus que é um Senhor universal, Criador de tudo e de todos, parece-me que aqui fica mais claro que Deus é um ser moral, porque ele reprova tal situação, não é isto? Exatamente. Pode falar um pouco mais sobre essa questão ética de Deus, como que ele lida com o mal? E o seu irmão pode falar alguma coisa sobre isso? É uma questão que a gente tem que analisar profundamente e traz uma reflexão também para os dias atuais também. Essa noção da sociedade que vivia antes do dilúvio, né? Essa sociedade decaída. E a gente parar para analisar um pouco esse texto, antes do dilúvio, essa sociedade que vivia ali antes do dilúvio, era uma sociedade muito inteligente. Ao contrário do que a gente pensa, muitas vezes pensa, era uma sociedade que tinha uma evolução muito grande no termo tecnológico, né? Tinha aqui, se você observar, o texto aqui fala sobre o ferro, já trabalhava com ferro. Você imagina
um homem com a capacidade de ir lá extrair o ferro. Então a gente começa a analisar que era uma sociedade que vivia realmente um crescimento muito grande. Então, se a gente fizer uma comparação com a nossa sociedade de agora, estão praticamente no mesmo nível. Né? Como chegou a sociedade? E daí começou a se corromper. A sociedade começou, naquela época, começou a se sentir muito além, muito acima de tudo. As suas criações, as suas invenções, começou a colocar a sociedade acima de Deus. As suas construções, né, os seus projetos, tudo funcionava, tudo ia bem. Então aquilo levou o coração do homem a se corromper mais ainda com relação ao pecado. Já vinha de uma sociedade, já vinha de um pecado, né? De uma queda. E continuou a queda, continuou se afastando. A violência, né, os assassinatos, cresceu mais ainda. Tanto é que o versículo 11 fala: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Ou seja, aumentou de uma forma grandiosa, não é verdade? Então a gente vê aqui agora um Deus ético, um Deus moral. Eu chamo a atenção para o seguinte: Deus julga, Deus ele vai lançar um juízo sobre a humanidade. Mas acontece que, mesmo sabedor de que Deus vai julgar, o autor de Gênesis vai mostrar que antes ele avisa sobre o julgamento. Exatamente. Deus sempre em seu juízo, ele vai fazer o quê? Preceder com um anúncio, porque ele deseja que o homem venha se arrepender. Ou seja, não é apenas um Deus que deseja o juízo, o julgamento por si só, mas ele visa, sobretudo, a restauração das pessoas por meio do arrependimento. Tem a questão aqui de Noé, curiosa que eu digo, porque o pai de Noé, ele foi um homem violento, bígamo, mas Noé, segundo a Bíblia, era tido o quê? Como um homem justo diante de Deus. O fato do seu pai, por exemplo, hipoteticamente falando, ser uma pessoa ruim, não significa que você vai ser ruim por causa dos seus antepassados. Exatamente. Porque, na verdade, são escolhas que nós fazemos. Nós podemos fazer ótimas escolhas, escolhendo o quê? Andar no caminho perfeito, no caminho do Senhor, e ser uma pessoa semelhante a Noé, sendo uma pessoa justa. E esse ponto dessa questão dessa sociedade pecaminosa, né, a gente é algo preocupante para os nossos dias atuais, né? Assim como no dia do dilúvio, não é? As pessoas cometiam várias torpezas, né? Cometiam vários pecados, adultérios, e a nossa sociedade corre um risco muito grande, porque nós podemos perceber nitidamente os fatos, né? Basta olharmos a situação da nossa sociedade hoje, como está acontecendo, como está a nossa sociedade hoje, indo de mal a pior. E é algo preocupante muito, porque a gente percebe nitidamente a volta do Senhor Jesus. Esse distanciamento do propósito de Deus, certamente é pelo fato de que, como Noé era justo, ele era um homem reto, um homem leal. E por sua vez ele fazia tudo que Deus mandava. Mandou fazer a arca, por mais absurdo que parecia ser, mas ele fez, ele obedeceu. Acontece que muitas vezes as pessoas não querem fazer o que Deus já determinou em sua palavra, e por sua vez vai sofrer as consequências. Eu gostaria de franquear aqui agora a palavra, se dentro desse assunto, ainda sobre o relato do dilema, capítulo 6 até o 9, se você tem alguma consideração a fazer. Bem, a questão é essa que eu estava comentando com o pastor, a nossa preocupação, né, com a nossa sociedade, nossa preocupação com os nossos filhos, né, diante do mundo corrompido, né, como trabalhar essa ideia na nossa sociedade, com nossos filhos, essa importância do zelo pela palavra do Senhor, do zelo pelo cuidado, do zelo pela integridade, pela vida, pela santidade, pela adoração. Né, a revista ela enfatiza aqui chamados para a adoração, né, buscar mais, a gente procurar entender mais essa adoração. Né, a gente precisa entender mais essa adoração, não no sentido de louvar, de cantar, mas numa adoração assim, constante, numa vida de adoração. Né, buscar ter a percepção de entender o que Deus quer, qual o propósito na vida de cada um, e um propósito assim, individual. Né?
Enquanto o irmão Gil estava falando sobre adoração, veio em mente aqui o texto de Gênesis 8, versículo 20, que nos diz o seguinte: edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Isto se deu após o dilúvio, depois daquele tempo todinho, né, sendo salvo por Deus, protegido por Deus dentro da arca. Quando ele teve a oportunidade, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Prestar culto ao Senhor, que envolve adoração. É curioso que aqui fala essa questão de adoração, esse holocausto, é a ideia de uma oferta perfeita, ou seja, foi tão perfeita, agradável, que Deus ele recebeu como um aroma suave, diz a própria palavra de Deus. Exatamente, esse aroma suave. Agora queria fazer um gancho. Noé é um homem justo, reto, leal, obediente, fazia o que Deus mandava. Primeira coisa, como já foi dito, ele presta culto a Deus, ele mostra a sua gratidão ao Senhor. E como deve ser esse coração de um adorador contemporâneo? Como que você pode ajudar a cada um de nós a nos encaixar ou nos enquadrar dentro dessa perspectiva bíblica? Bom, a primeira questão, o primeiro ponto específico é conhecer. A conhecer a Deus. É o ponto principal, né? Aqui a intenção, como disse no início, a intenção da palavra do Senhor é que nós conheçamos a verdade, conheçamos ao Senhor. Né? Preciso conhecer o Senhor para poder adorá-lo. Né? Não adorar da nossa maneira, mas da maneira que Ele exige que nós adoramos a Ele. Né? E Ele exige realmente isso com integridade. Em todo o tempo, a gente percebe em todo o tempo no Antigo Testamento que é a integridade que Deus pede, para que Ele possa receber a nossa adoração e o nosso louvor também. Ok, muito bom, muito obrigado por essa colocação. Eu vou fazer aqui apenas menção de que o autor da revista, ele menciona a graça de Deus. Ele fala assim, faz menção ao versículo 8 e 9. Vamos ler? Vamos, por gentileza, capítulo 6, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. O irmão Gilson vai se aproximar um pouquinho mais no microfone, vai falar de uma forma bem clara para que você venha em casa acompanhar a leitura da palavra de Deus. É Deus falando ao seu coração. Capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ou seja, a gente observa aqui a graça de Deus. Ele julga o povo, mas avisa desejando o quê? Que as pessoas se arrependessem. Infelizmente as pessoas não se arrependeram e se perderam, não foram salvas, mas as pessoas que acataram a voz de Deus e que entraram na arca foram protegidos pelo Senhor. E essa palavra aqui, ren, no hebraico, que é graça, de uma forma muito concreta, imagine só um superior que tem um ato de bondade com alguém que acabou de cometer um erro. A tendência é o quê? Um superior ficar irado, chateado, mas não. Quando aquele superior, mesmo diante de um erro de alguém que é subalterno a ele, erra, a palavra aqui é graça, ou seja, ele age de uma forma bondosa. É esta manifestação bondosa que nós vamos observar justamente, não apenas no texto de Gênesis, que é aqui no dilúvio, mas em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Vamos passar para o relato do novo começo, porque a gente quer falar de coisa boa. Exatamente. Chega de assunto tão ruim. Mas quando a gente fala de assunto ruim, na verdade, tem tudo a ver conosco. Tem a ver com a nossa humanidade pecadora, decaída, conforme aqui já foi colocada, porque a natureza do homem foi corrompida. Certo? Nós vamos agora então para o relato que vai se basear em um texto bem extenso, a partir do capítulo 11 até o capítulo 50. Claro que nós não vamos tratar deles todos. Mas o que nós podemos falar, porque logo no capítulo 11 vai ter um feito da humanidade que poderia até prejudicar o propósito de Deus, porque eles queriam, vou dizer assim, ficar juntos, todo mundo juntinhos, unidos, mas o propósito de Deus era alcançar através de Abraão, posteriormente exatamente. O quê?
Não apenas a família dele, a sua descendência, mas todas as famílias da terra. Exatamente. O que o irmão pode falar em relação à questão de Babel, essa confusão, porque Babel significa confusão? Exatamente, essa Torre de Babel é uma polêmica aí entre os estudiosos, né, que aquela separação ali que aconteceu, né, aquele fato, né, que aconteceu, que separou ali aquelas nações. E a Torre de Babel hoje, se a gente for trazer para os nossos dias atuais, né, é um símbolo de pecado, de falha, né, de um símbolo da corrupção humana. O homem, a intenção ali era construir aquela torre para chegar ao céu, né? O homem tinha uma curiosidade com relação aos deuses. Ele achava que ele fazendo aquela torre ali, o Deus ia ficar lá no alto da torre, né? Ele separava lá tinha um quartinho lá separado lá para que o Deus viesse ali e ficasse ali, aquela intenção dele de adorar o Deus, mas adorar o Deus assim visivelmente, né, olhando aquele Deus ali, aquele Deus pagão, e acabou se corrompendo, acabou se corrompendo. E realmente havia uma necessidade muito grande do Senhor atuar ali nessa questão. Deus já tinha o plano realmente de separar aquilo ali e poupar realmente o homem, né? Poupar o homem. Então Deus intervém e é algo providencial, visando não apenas aquela humanidade até então conhecida, mas toda a posteridade. A posteridade. Não é assim? Com relação a Babel, eu quero fazer aqui um paralelo, porque na verdade a gente observa que Babel é obra do homem. E quando a gente chama para a temática do trimestre, que é o culto, é a adoração, quando o homem cultua a si mesmo, quando o culto é justamente visando colocar o homem no centro das atenções, de tudo que acontece dentro de um ambiente que é cultico, isso vai mostrar que é uma verdadeira Babel, isto é, uma verdadeira confusão, está confundindo os papéis. O papel do homem não é de ser adorado, mas sim de adorador. Adorar. E sem falar que o papel que muitas vezes numa falsa adoração, a pessoa vai se colocar como a própria referência. A referência até mesmo do culto, sabe quem é? É o indivíduo. Uhum. É o indivíduo que vai determinar se algo é agradável ou não, quando na verdade tem que ser dentro da perspectiva de Deus. No capítulo 12, vamos falar sobre Abrão. Isso aí, acho. E Abrão, no caso, é um pai elevado. Esse é o significado, né? Um pai elevado. Ele então já era um homem realmente que tinha esse enlevo moral, digamos assim, espiritual. Ele se relacionava com Deus. Pelo menos ele tinha assim toda aquela predisposição, melhor dizendo, para estar dentro daquele propósito divino. Eu acabei fazendo uma retificação aqui do que eu tinha dito, né? Uhum. Agora acontece que Abrão depois vai mudar o nome. E aí ele passa a ser pai de uma multidão, de muita gente, de um povo enorme. O que a gente pode falar aqui, falar um pouco sobre Abrão ou Abraão, uma vez que aqui começa a história da salvação? Exatamente. A princípio, Deus só queria salvar o povo judeu, somente aquelas pessoas, ou tinha algo mais? Pode falar sobre isso? Com certeza tinha algo mais. Porque a gente sabe que Deus ele está em todo o tempo, é passado, presente, futuro. Deus está em todo o tempo, tudo Deus vê com perfeição, porque ele é autor, ele que conduz toda a história, né? Ele que conduz. Então, realmente, a questão ali, a intenção do Senhor com relação a Abraão era que todos conhecessem ao Senhor, que através dele ou da sua geração, dos seus descendentes, é que nós possamos, tanto que nós estamos aqui, né? Então, quer dizer, o propósito de Deus sempre é alcançado. Se esse era o propósito do Senhor, que através de Abraão, né, se constituísse uma grande nação, foi realmente uma grande nação, né? Foi através dos descendentes de Abraão que o Senhor ali atuou no Egito, né? Deus se manifestou ali e nós chegamos a conhecer realmente, verdadeiramente o Senhor através do seu descendente, através de Abraão. Realmente, o propósito de Deus foi alcançado e está sendo alcançado.
Então, se do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11 apresenta o Deus lidando de uma forma direta com as nações existentes, Aham. agora a partir do capítulo 12 começa a trabalhar de uma forma específica com Abraão para formar um Um povo, povo. escolher, ter um propósito específico, mas para que fosse o quê? Para que fosse um instrumento a fim de alcançar todas as nações, ou seja, os gentios. Este é o projeto de Deus, tanto é que é colocado como a história da salvação. Aqui começa, capítulo 12, a história da salvação. O que mais você poderia contribuir ou colaborar em relação a seja essa história da salvação ou algo que de repente chamou-lhe a atenção quando você leu, estudou, pesquisou sobre esse capítulo 12 em diante? Uma questão muito interessante com relação a as cidades, né? Quando o pessoal, os descendentes de Abraão estavam ali no Egito, né? Quando o Egito vivia aquela potência, o seu auge, né? Ele dominava ali aquela cidade, aquela sociedade toda ali, e foi um momento assim separado, específico, pelo Senhor se manifestar, porque ali realmente ele se tornou conhecido. Deus atuando em cima dos deuses pagãos, né? E Deus foi ali concretizando o seu povo através das pragas ali, Deus trabalhando ali, Deus quebrando, né, o jugo ali dos deuses ali e trazendo o seu nome conhecido através daqueles descendentes de Abraão. É algo importante, é algo tremendo. A gente vê a atuação realmente poderosa do Senhor, e interessante que Deus trabalhando com a natureza, aquela dinâmica. Deus agindo ali com o Egito, Deus trabalhando com a natureza, dando a entender para aquela nação que Ele domina tudo. Ele domina tudo. E a intenção, uma palavra que o pastor falou com relação Deus sempre falou assim, com relação ao cheiro suave, né? Quando eles estavam queimando aquele holocausto, aquele cheiro suave, porque a gente pode enfatizar aquela questão daquela adoração, que eles queimavam aqueles animais aos seus deuses, mas Deus sempre fala, os seus deuses não tinham nariz, não tem boca, não tem olho, e Deus sempre enfatiza isso, né, mostrando ao povo que Ele é real, que Ele existe, né, que de fato o Senhor existe. No hebraico, esse termo holocausto, em alusão à oferta, é olá. Uhum. Olá é da ideia de um sacrifício mais do que sublime. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 12 de Romanos sobre o sacrifício vivo. Já não é mais um sacrifício morto, não é um animal que foi imolado, é algo que está vivo e que vou dizer, entregue, dedicado no altar de Deus, vou dizer assim, para sacrifício, ou seja, para que realmente possa ser um sacrifício aceitável diante do Senhor. Nós estamos caminhando para o final, mas queremos, claro, naturalmente fazer as aplicações. Eu quero fazer uma aplicação. Enquanto você pensa em 2 ou mais aplicações para fazer, fique à vontade aqui. Eu quero fazer uma aplicação porque não está na revista, mas como eu tinha dito, que muitas vezes Deus falou e disse Deus, haja luz e houve luz, ou seja, Deus cria tudo pela palavra. A gente observa que Deus é um Deus que se comunica, Deus fala. Se Ele é um Deus que se comunica, Ele é um Deus pessoal. Sendo um Deus pessoal, Ele é um Deus que se relaciona com os seus. Eu quero enfatizar aqui a necessidade de nós relacionarmos com Deus, já que nós não ouvemos, relacionar com Deus primeiramente através da sua palavra, para que Ele fale ao nosso coração. Relacionar com Deus através dos nossos irmãos em Cristo. Amém. Porque se nós estivermos relacionando em comunhão com nossos irmãos na igreja, nós estaremos realmente nos aprofundando nesse relacionamento. E fica essa aplicação de que Deus se comunica, e esta é uma verdade teológica, porque Deus não é uma força impessoal. Ele é um ser pessoal, um Deus pessoal, que fala, comunica, que relaciona e que deseja realmente manter esse relacionamento. De modo que, vez ou outra, eu não canso de repetir. O nosso relacionamento com o Senhor é íntimo, profundo e duradouro. É assim que deve ser
o relacionamento de todo servo do Senhor e por extensão de todo adorador a Deus. Exatamente. Quer fazer alguma aplicação, quer nesse caminho ou em outro viés, para que daqui a pouco a gente venha terminar? Uhum. Bem, pastor, o que eu quero enfatizar aqui é o que nós estávamos conversando, né? Pouco antes de nós iniciarmos aqui o nosso debate, com relação ao propósito de Deus, né, para a humanidade, o propósito de Deus para cada um de nós individualmente, né, chamar a minha atenção, chamar a atenção dos irmãos também, para que possamos estar atento ao que Deus quer de nós, né, buscar entender ao Senhor, buscar entender o propósito do Senhor. A gente comentamos aqui também que o Senhor, Ele trabalha para que seus propósitos sejam cumpridos, e nós estamos muitas vezes preocupados, né, com as nossas coisas materiais, né, com o que vamos comer, como beber, esse tipo de situação. Se nós fazermos uma comparação, né, com o povo que estava lá que saiu do Egito, foi essa questão, né? Deus tinha o propósito de levar o povo à terra prometida, de levar o povo a cultuar, a conhecer a Ele, e o povo estava preocupado porque ia morrer de fome, ia morrer de sede, né? Ia acontecer as tragédias, né? O povo estava preocupado com isso. Então eu chamo a atenção para que nós possamos estar alinhando o nosso coração, né, com o coração do Senhor, para que possamos compreender o que realmente Deus quer, né? Como é realmente a adoração ao Senhor, né? Como deve estar o nosso coração diante do Senhor para estarmos adorando ao Senhor nesses últimos tempos, né? Isso. Eu estou vendo aqui que ele faz uma citação, o autor da revista, como disse Thomas, o altar e a tenda juntos resumem a vida cristã. O que me chamou a atenção? Que eu lembrei não apenas do altar que foi feito por Noé, por exemplo, mas dos altares que eram feitos por homens e mulheres de Deus naquele tempo, quando prestava culto ao Senhor. Naquele período, eles faziam o quê? Faziam tendas, era tudo couro, algo que era perecível. Mas o altar era feito de pedra, a pedra é algo duradouro. Da mesma forma, a nossa postura como adorador não deve ser uma coisa assim momentânea, mas tem que ter uma durabilidade. E a nossa adoração não termina. Não termina quando nós vamos para casa, voltamos para os nossos lares, quando estamos na igreja e vamos para casa. A nossa adoração, o nosso culto, não termina sequer quando nós fechamos os olhos para dormir. Porque é uma adoração contínua. Ou seja, nós o tempo todo podemos louvar, bendizer, cultuar o Senhor com todo o nosso ser. E conforme as palavras lá de Paulo aos Romanos, que agora vou fazer uma questão de fazer a leitura para que vocês acompanhem em casa, quando ele diz lá em Romanos sobre o sacrifício vivo, ele fala da seguinte maneira, no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual. Mais algumas palavras finais para que nós venhamos fechar a nossa EBD online neste momento. Bem, irmãos, é que possamos realmente, como o pastor disse, estarmos fundamentados na palavra do Senhor, que é o mais importante. E eu quero saber uma coisa, diga para todo mundo aí, são minhas testemunhas, caso o irmão Mike, diretor da nossa EBD, solicitar sua presença novamente em outras ocasiões, o irmão está disposto a voltar? Aqui, com certeza. Podemos contar com o irmão? Contar. Então, que Deus continue abençoando ricamente a vida do irmão Gilson, que esteve aqui nos apoiando, cooperando com esse trabalho. Amém. Também os irmãos que trabalham aqui no som, na projeção, que faz com que esse trabalho seja possível, a fim de chegar na casa dos amados irmãos, bem como de pessoas que ainda não são crentes, mas que podem ter um encontro com Jesus e se tornar um verdadeiro adorador. Amém. Eu iniciei essa EBD virtual falando, dando as boas-vindas. Agora vamos terminar com uma oração por ninguém mais, ninguém menos do que o nosso irmão, convidado de primeira viagem, mas que vai voltar outras vezes, sem dúvida alguma. Irmão Gilson, ora a Deus. Amém. E que com isto a gente encerra essa EBD. Grato a Deus pela sua participação. Amém. Uma vez mais rendendo graças ao Senhor e glória somente a Ele. Eu agradeço aos irmãos.
Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós somos imensamente gratos, Senhor, porque estamos diante da Tua Palavra, Senhor, na qual podemos estudá-las, podemos, Senhor Deus, compreendê-la, Senhor querido, e que nós, Senhor Deus, possamos crescer, Pai, sempre no conhecimento profundo da Tua Palavra. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui estudando, de estar aqui com o pastor, Senhor, com nossos irmãos ali do som também, Senhor, estar, Senhor, aqui aprendendo, crescendo, Pai querido, no conhecimento profundo da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, que os irmãos que estão aí, Senhor Deus, do outro lado também, possam estar recebendo essa palavra, esse estudo, esse ensinamento, e que seja proveitoso na vida particular de cada um deles, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado mais uma vez por tudo, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.